Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre o ATP. Tenho certeza que se você já estudou bioquímica uma vez na sua vida, você já viu a palavra ATP. Aqui, hoje, a gente vai entender por que o ATP é tão importante, como ele dá energia e o que é esse bendito desse ATP. Vamos lá? Então, olha só, ATP é a moeda energética da célula. Mas o que isso significa? Significa que todas as nossas reações, todas as vias metabólicas, tudo que a célula, o tecido, o organismo, o órgão ali precisa fazer para ter alguma ação, usa ATP. Então, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês e estou gastando ATP. Estou aqui gesticulando, estou gastando ATP. Estou digerindo meu café da manhã, estou gastando ATP. Isso significa que as nossas células se baseiam em precisar de energia para fazer ali, manter o seu bom funcionamento do organismo. Aqui eu trouxe para vocês um mapa metabólico com várias reações. Cada processo desse aqui, ó, é uma reação que a gente tem. Então, essa figura mostra um mapa metabólico. Para tudo dentro das nossas células, a gente precisa fazer reação. Só que às vezes alguma dessas reações não vai ter energia suficiente para acontecer. E é aí que o ATP entra. Então, as nossas células precisam fazer reações, precisam cumprir vias metabólicas para obter ATP e algumas outras reações, elas usam esse ATP para fazer uma determinada ação. Então, como eu estou falando para vocês, como eu estou digerindo, como eu estou fazendo contração muscular para ficar aqui paradinha, dando aula, né? O meu abdômen definido, está fazendo contração nesse momento. Então, a gente usa ATP para conseguir ter um bom funcionamento dentro do nosso organismo e as células e os tecidos conseguirem funcionar da maneira que eles têm que funcionar, cada um com a sua função específica. ATP é a sigla para adenosina trifosfato. Então, aqui a gente tem uma molécula de ATP. Essa parte aqui, ó, é a adenosina. E aqui a gente tem os 3 fosfatos. Então, é uma adenosina trifosfato, porque tem 3 fosfatos. Primeiro ponto aqui é a gente entender o que é um fosfato. Então, um fosfato é quando a gente tem um fósforo ligados a oxigênios. Então, a gente tem 3 aqui nessa estrutura. Um, 2, 3. Por isso que é adenosina trifosfato. Por que trifosfato? Porque tem 3 estruturas de fosfato ligados nessa adenosina. Essa adenosina, o que ela é? É um nucleotídeo. Nucleotídeo também está presente na estrutura do DNA, do RNA, só que muitas vezes a gente estuda DNA e RNA e acha que nucleotídeo é só para essas funções, de fazer parte do DNA e RNA. Mas não, nucleotídeo também é aqui que a gente usa, na molécula de ATP. Então, o nucleotídeo ele é formado por um açúcar, por um carboidrato e por uma base nitrogenada. Juntos, eles formam um nucleosídeo, que é a adenosina aqui nesse caso. Qual que é a importância do ATP? Os fosfatos, tá? A importância do ATP são esses fosfatos que estão aqui ancorados nesse nucleosídeo. Então, a gente vai agora entender por que esses fosfatos são tão importantes para o nosso metabolismo. Na bioquímica, a energia ela nunca é criada do além, ela nunca se perde, ela sempre vai se transformar. Então, por exemplo, a energia dos alimentos serão convertidas em energia química dentro das nossas células, e essa energia química é convertida em energia mecânica, ou seja, a gente vai fazer uma ação com essa energia química. Ou também a gente pode transformar essa energia em calor, porque aí a gente tem o corpo aquecido. Enfim, a energia, ela sempre se transforma. É aí que entra a molécula do ATP.
Porque o ATP, ele é a molécula que vai ser transformada, ou seja, a energia dos alimentos serão convertidas nela, no ATP, que é a energia química. Esta aqui é a estrutura do ATP, como eu falei para vocês, e qual que é a importância dela? Ela é extremamente energética. A quebra desses fosfatos aqui, ó, eu consegui separar um fosfato do outro, é extremamente energético, libera muita energia. Algo que libera muito energia dentro da bioquímica, a gente chama de exergônico. Exer é para fora, gônico é ali do metabolismo. Então, exergônica significa que é uma molécula que libera energia para fora, libera energia, não gasta, não suga energia, ela libera energia para fora. Então, a hidrólise do ATP é uma energia extremamente exergônica. Tem muita energia ali quando a gente for quebrar essa estrutura. Por quê? Porque essas ligações que estão aqui ligando um fosfato no outro, elas tendem a se romper muito fácil. Então, são ligações com grande tendência de rompimento. A gente consegue quebrar essa ligação aqui para dar energia. Isso significa que eu vou usar esse fosfato para alguma coisa? Não. Às vezes eu só quero a energia que é formada quando essa ligação se rompe, beleza? Mas como tem tendência de rompimento das ligações? Então agora a gente vai entrar em alguns conceitos de bioenergética que são necessários para entender por que que o ATP dá tanta energia. A primeira coisa que eu quis trazer para vocês aqui é em relação à energia livre de Gibbs. A energia livre de Gibbs é a energia necessária para a gente realizar trabalho. Como assim? Energia é algo muito abstrato. Então vamos supor que eu estou aqui numa fogueira. Estou aqui numa fogueira, como é que eu meço a energia, esse calor que está me gerando aqui do lado de uma fogueira? Não tem como, é algo abstrato. Então, o que que é a energia livre de Gibbs? É um valor numérico para essa energia. A gente consegue dar um número, mensurar a energia que as reações têm. Cada reação tem uma energia específica para acontecer. Ela pode ser pouca, ela pode ser muita, mas para a gente conseguir dar número, mensurar qual é esse valor que ela precisa, a gente tem a energia livre de Gibbs. Então, a energia livre de Gibbs é como a gente tem, a forma que a gente tem de mensurar, dar um número a valor energético daquela reação, a quantidade de energia que aquela reação está gerando ou usando. Para isso, a gente precisa usar alguns termos. A energia livre de Gibbs, ela é feita dessa fórmula aqui, ó, uma fórmula matemática, hein? Diziam que bioquímica não tinha conta, hein? É uma fórmula matemática. Então, o ΔG é a variação de energia livre de Gibbs. H significa entropia, que é a desordem do meio. Tudo tende à desordem dentro das nossas células. Também é outro conceito dentro da bioenergética. Então, o ΔG engloba a variação de entropia, que é a variação de desordem do sistema, a temperatura e a entalpia, que é o ΔS, né? O S significa entalpia, que é a quantidade de calor, calor mesmo, sabe? Graus Celsius. Então a gente tem temperatura, calor, desordem. Isso tudo a gente relaciona para conseguir mensurar o tanto de energia que uma determinada reação faz. Eu quero que vocês entendam o conceito de reação. Toda reação ela é feita basicamente de um reagente formando um produto, certo? Só que essa bendita dessa reação aqui, todas as reações da vida têm uma determinada energia para acontecer. É aí que entra a energia livre de Gibbs. Então, vamos entender melhor o que significa isso através desses quadros. Vamos supor que eu tenho uma molécula A aqui, que seria aqui o nosso reagente. E ela tem que formar B, que é o meu produto, certo? Então, vamos supor que esse A, ele precisa se transformar no B. Se a gente olha para esse gráfico aqui, ó, aqui no gráfico mostra a energia necessária para a reação acontecer. Então, A precisa se transformar em B. Para isso,
precisa acontecer uma determinada quantidade de energia para formar o B. Só que quando a gente olha para o produto final, vocês conseguem ver que B é menos energético do que A? Isso significa que, ao A formar B, essa reação libera energia. Ai, meu Deus. Libera energia. Espera aí que eu estou me adaptando ainda com essa mesa digitalizadora. É uma reação que libera energia. O que que isso significa? Eu tenho, vamos supor aqui, 100, vamos dar um número, 100 de energia no ar. Só que eu formei uma molécula menos energética, eu formei uma molécula com 30 de energia. Para onde foi os outros 70? Eu tinha uma molécula de 100, formei uma de 30, para onde foi os outros 70? Para fora, para o meio. Então, os outros 70 significa que esses 70 foram liberados. Essa energia extra foi liberada. Então, por quê? Porque eu formei uma molécula menos energética. Agora vamos para o segundo caso. Eu tenho aqui uma molécula com uma energia de 30 e eu quero formar uma molécula com energia de 100. Como é que eu vou formar uma molécula que tem energia de 100 se eu tenho só 30 de energia? Não dá, não é? Então essa reação, ela vai precisar absorver energia e não liberar energia. Ela vai precisar absorver do meio, absorver ali de outros lugares 70 de energia para conseguir formar uma molécula de 100. Nesse caso aqui, a variação de energia é positivo. O final é maior que o inicial. Por isso que fica mais 70. É positivo esse ΔG. Isso significa que essa reação é endergônica. O que que é endergônica? É uma reação que absorve energia, que precisa tirar energia de algum lugar, porque ela sozinha não tem como acontecer. Ela não tem energia suficiente para acontecer. Então, é uma reação endergônica. Nesse caso aqui, é uma reação negativa, com ΔG negativo. Por quê? Porque o meu final é menor que o meu inicial. Então, a minha variação de energia é menos 70. Ou seja, o meu ΔG aqui, a minha variação de energia, é menos 70. Ou seja, aqui o ΔG é negativo, enquanto que aqui o ΔG é positivo. Isso é muito importante. Por quê? Porque é aqui que o TP vai entrar. Nas reações que liberam energia, libera energia na forma de quem? Geralmente é na forma de ATP. E esse aqui que usa energia, precisa tirar energia do além, qual que é esse além? ATP. Por isso que esses conceitos de liberar energia, exergônico, ou absorver energia, endergônico, são importantes. Porque as reações que são exergônicas, que liberam energia, tendem a formar ATP, sintetizar ATP, produzir ATP. Porque algumas outras reações são endergônicas, não são espontâneas, não dá para acontecer, porque não tem energia suficiente, então vão precisar tirar energia de outro lugar, que é o ATP. Então, algumas reações formam ATP e outras usam ATP. Esse ΔG, essa variação de energia livre de Gibbs, é o que determina se a reação vai acontecer espontaneamente. Quando o ΔG for negativo, que é o caso que a gente tem aqui, ó, ΔG negativo. Essa reação aqui, ela é espontânea. Por quê? Porque eu consigo formar uma molécula de 30 de energia partindo de uma molécula de 100. É natural. Eu consigo, por exemplo, vamos pensar assim, eu tô com uma pedra em cima do morro. Se eu jogar essa pedra, a pedra espontaneamente ela cai, não é? Por quê? Porque tem energia ali, tem a gravidade puxando e tudo mais. Então a pedra simplesmente cai. Eu tenho energia para isso. Agora,
Se eu precisar levantar essa pedra no morro, eu não tenho energia suficiente para isso, então eu vou precisar chamar o meu amigo Marquinhos. Porque o meu amigo Marquinhos vai ter braço também que vai me ajudar a empurrar essa pedra para cima. Por isso que reações que são exergônicas, que liberam energia, têm energia suficiente para acontecer, então elas são espontâneas. É espontâneo a pedra cair. Mas as reações que têm uma energia de Gibbs, uma variação de energia livre de Gibbs positiva, que é maior que zero, é um processo endergônico. Por quê? Porque eu preciso da ajuda de terceiros, preciso da ajuda do Marquinho, preciso do ATP me ajudando aqui a realizar essa reação. Então, é necessário fornecer uma energia de fora para a reação acontecer. Então, dentro das vias metabólicas, dentro do organismo, nós temos reações que são espontâneas de acontecer, porque tem energia suficiente para acontecer, e essa energia daí, então, tem que ser sempre negativa. A variação da energia livre de Gibbs tem que ser sempre negativa. Então, dentro das nossas vias metabólicas, tem reações que são espontâneas e reações que não são espontâneas. Aquelas que são espontâneas, então a gente consegue ter energia suficiente para realizar aquela reação. Ela é espontânea, ela vai acontecer naturalmente, tem energia suficiente. Agora, aquelas reações que são endergônicas, que são com ΔG, uma variação de energia livre de Gibbs positiva, ela não tem energia suficiente para acontecer sozinha. Por isso que ela vai precisar absorver uma energia de fora. Que aí, no caso, pode ser o meu amigo Marquinhos me ajudando a carregar a pedra, mas também para as células ali vai ser o ATP. Então, o ATP ele vai se encaixar nesse sentido. Vamos entender melhor como que isso funciona. Eu tenho aqui 2 engrenagens. Uma engrenagem é espontânea de acontecer. Então, olha só, eu tenho aqui uma engrenagem e eu tenho um peso que puxa essa engrenagem para baixo. Não é espontâneo essa engrenagem girar nesse sentido? Porque eu tenho um peso puxando aqui. Então, essa engrenagem vai girar, certo? Então, vai ficar assim, ó, até o peso se equilibrar, puxou para cá, show! Isso é espontâneo. Porém, aqui no B, eu tenho um processo que não é espontâneo. Vamos supor que eu estou aqui, ó, com o peso aqui embaixo, com a corda aqui em cima, né, presa nele, e eu quero empurrar essa engrenagem para lá. É natural ela ir para lá, sendo que esse peso está aqui? Não. Então é um processo que não é favorável, não é espontâneo de acontecer. É a mesma coisa de eu tentando empurrar uma pedra morro acima. Eu não consigo fazer isso, não é espontâneo. Então é aqui que entra o ATP, e a gente já vai entender como que isso funciona. Então olha só, como que o ATP consegue dar energia? Basicamente, o papel do ATP é fornecer energia para essas reações que não são espontâneas de acontecer. Lembra que eu falei que os fosfatos aqui são as coisas mais importantes dentro do ATP? Por que que isso acontece? Porque essas ligações aqui que estão unindo um fosfato no outro são ligações de altíssima energia. Quando acontece a quebra de um fosfato aqui, a quebra dessa ligação, essa ligação é tão energética que ela fornece para o meio, para a outra reação, menos 30,5 de energia. O que que isso significa? Lembra que uma reação negativa é espontânea? Então, a quebra do ATP ela é extremamente espontânea. Então, vamos pensar assim: eu tenho uma reação lá de A formando B. Essa reação aqui, todas as reações têm uma energia livre de Gibbs para acontecer. Então, vamos supor que essa reação aqui tem uma energia positiva de 10. É espontânea? Não, porque ela é positiva, certo? Entende que ela é positiva? Significa que B é muito mais energético que A. Então, aqui é como aquilo lá que eu falei para vocês. Vamos supor que aqui B tem 30 de energia e A tem 20. Então, B menos A fica 10 positivo. Só que se eu tenho uma molécula com 20 de energia formando outra que tem 30, da onde saiu essa energia? Para eu conseguir fazer isso? Porque eu só tenho 20. Como é que eu estou formando uma molécula que tem 30?
Aí que entra o a nosso ATP. Quando o ATP é hidrolisado, ele forma ADP. Se eu tinha lá 3 fosfatos ligados da adenosina e eu removo um fosfato, eu fico com 2 ainda. Esse é o ADP, adenosina difosfato. Essa hidrólise, essa quebra, essa remoção desse terceiro fosfato é extremamente energético. Vai dar para a reação uma energia de -30, que é super espontâneo. Então, essa quebra aqui, ó, dá uma energia de -30. Eu vou somar agora esse ΔG, que tem mais 10 de energia, com a quebra do ATP, que deu -30. Você não concorda que 10 mais -30 é igual a -20? Ou seja, essas reações agora não se tornam espontâneas, porque agora ela ficou negativa. Esse é o papel do ATP. Dar energia para aquelas reações que não são espontâneas, para aquelas reações que não têm energia, para elas conseguirem ter energia. A hidrólise do ATP, a quebra desse fosfato é tão energético, dá essa energia de -30, aí a gente vai usar essa energia de -30 para somar na energia daquelas reações que não teriam energia suficiente para acontecer. Então, esse é o papel do ATP: quebrar aqui essas ligações, sofrer uma hidrólise e essa hidrólise liberar uma energia super espontânea que vai fornecer para as reações o que faltava para elas conseguirem realizar as reações. Agora vamos pensar na nossa engrenagem de novo. Eu tinha lá aquela engrenagem que era super espontâneo, a engrenagem DC, aqui que não era nada espontâneo, porque eu queria trazer essa engrenagem para cima e o meu peso está para baixo. Então, como é que eu vou empurrar para cima se o peso está puxando para baixo? O ATP ele tem o papel de acoplar as duas coisas. As células funcionam nesse sentido aqui, ó. Algo que é espontâneo de acontecer, porque a engrenagem está puxando para baixo, é espontâneo. Vai fazer algo que não é espontâneo rodar, algo que não é espontâneo acontecer. Então, essa engrenagem que roda espontaneamente puxa essa engrenagem que roda de maneira obrigada, porque a engrenagem do lado está puxando ela. Então, essa engrenagem só vai conseguir ir para o sentido que a gente quer, porque essa outra que era espontânea está conseguindo puxar ela. Esse é o papel do ATP. O ATP, a quebra do ATP, tem essa hidrólise espontânea, super energética, justamente para aquelas reações que não eram espontâneas se tornarem espontâneas, conseguirem acontecer. Então, aqui a gente chama de um acoplamento de energia. A quebra do ATP dá energia suficiente para que as reações que não teriam energia, para que elas consigam acontecer. Esse é o papel do ATP. É bem complexo, né, o papel do ATP. Mas o que que a gente tem que lembrar aqui? Que o ATP é usado para aquelas reações que não teriam energia suficiente para acontecer. Por isso que o ATP é a energia das células, porque tem muitas reações que não são espontâneas, que não acontecem naturalmente, mas elas precisam acontecer, porque o nosso metabolismo, o nosso organismo vive disso. Se não tem energia para acontecer, como que vai fazer? Aí entra o ATP. Então, a quebra do ATP vai fazer essa reação ser espontânea, vai fazer essa reação acontecer, vai dar energia suficiente para que ela consiga acontecer. E da onde vem esse ATP? Como que ele é formado? Algumas reações dentro do nosso metabolismo são chamadas de catabólicas. Catabolismo significa que a gente tem uma molécula super complexa e a partir dela nós formamos moléculas simples. Então vamos supor que essa molécula complexa aqui tenha 100 de energia. E eu vou formar moléculas simples. Então eu vou formar moléculas que têm lá 30 de energia. Só que eu tinha 100 de energia e formei 30 de energia. Cadê os outros 70? Os outros 70 serão usados para construir ATP. Por quê? Porque a gente está transformando essa energia liberada, extra aqui, em energia química.
Isso aqui só acontece em vias de degradação. Catabolismo é uma via de degradação, em que eu faço uma degradação de uma molécula complexa, formando moléculas simples, que consegue formar energia. É o caso, por exemplo, da glicólise, que forma NADH, forma ATP. Ou seja, catabolismo, geralmente essas moléculas superenergéticas aqui, o que que elas são? Nutrientes, carboidrato, lipídio, proteína, que são as moléculas que a gente consegue formar ATP quando elas são degradadas, quando elas são destruídas. Então, elas chegam como moléculas complexas e formam moléculas simples. Essa diferença de energia a gente usa para sintetizar ATP. Mas aí a gente precisa gastar ATP. Então, nós produzimos energia através das reações catabólicas e vamos degradar e vamos usar esse ATP agora. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, esse conjunto de moléculas que tem 30 de energia e com ela eu vou formar uma molécula super complexa que tem 100 de energia. Tá vendo que é o inverso? Agora, da onde vai sair os outros 70 de energia que eu preciso para formar uma molécula de 100 se eu só tenho 30? Nesse caso aqui, a energia de fora, a energia que vai ser consumida, é o ATP. Então, tem reações em que a gente forma ATP, que são as reações catabólicas, que é uma forma da gente conservar energia. Você acha que a célula vai querer perder essa energia? Eu tenho aqui uma molécula super energética, de 100. Formei 30. Show! Espontâneo, reação aconteceu, tal. A célula ela não pode perder esses outros 70 de energia, ela tem que aproveitar, ela tem que manter para ela. Então, o que que ela faz? Ela conserva essa energia, ela transforma essa energia no ATP, porque ela sabe que em algumas reações serão usados esse ATP. Algumas reações que não são espontâneas, que não são naturais de acontecer, vai precisar de uma energia extra, que vai vir do ATP. Então, as reações catabólicas, a gente parte de uma molécula complexa, formando uma simples, e nesse processo, a gente forma ATP. Produzimos ATP, sintetizamos ATP. Mas, nas vias anabólicas, que são vias de construção, a gente está partindo de moléculas simples e forma uma molécula mais complexa, forma uma molécula mais energética, da onde que vai vir energia de fora? Para construir essa molécula mais energética? Vem do ATP, que a gente construiu na via catabólica. Então, a via catabólica constrói ATP, forma ATP, sintetiza ATP, e a via anabólica gasta ATP, usa ATP, que foi formado lá na catabólica. E é assim que funciona todo o nosso metabolismo. Algumas reações gastam ATP, algumas reações formam ATP, e as que gastam são as que nós precisamos para fazer alguma atividade, principalmente, para que o nosso tecido, para que o nosso órgão, para que o nosso corpo funcione. Por exemplo, músculo para contrair tem que gastar o ATP. Digestão para acontecer tem que gastar ATP. Liberar hormônio gasta ATP. Estar aqui numa aula de bioquímica gasta ATP. Então, nós temos que construir ATP de alguma forma, e é através dos nutrientes, nas vias catabólicas. Então, a gente degrada esses nutrientes, forma ATP, e depois esse ATP a gente usa para fazer as nossas atividades. Porque a quebra do fosfato é extremamente energético e dá essa energia extra que as reações que não eram espontâneas se tornem espontâneas. Façam corretamente, a reação acontece de verdade. Então, basicamente, isso é um ciclo. O ATP, ele é formado e quando a gente gasta o ATP, forma-se o ADP. Todas as vezes que a nossa célula usa ATP, quebra o ATP, faz essa hidrólise do ATP, que é extremamente energético, a célula forma ADP, porque um fosfato, opa, esse aqui é um D, um fosfato foi removido, então ela tinha 3 fosfatos e ficou 2. Esse é um processo de um ciclo, porque depois a gente vai usar o ADP e vai adicionar um fosfato nele, formando ATP de novo. E como que a gente faz então essa síntese de ATP?
Como que a gente consegue da onde sai esse fosfato? Dos alimentos. Então os alimentos e a energia da degradação que forma através de degradar, né, uma via catabólica de degradação desses alimentos, a gente consegue adicionar mais um fosfato no ADP. O ATP a gente vai usar, então o ATP quebra esse fosfato, então a gente precisa dessa quebra para dar energia, e aí fica então ADP, ó, saiu o fosfato que estava aqui. Aí vem as reações catabólicas, colocam um ATP, um fosfato aqui de novo. E aí depois vem outras reações e quebram esse fosfato de novo para dar energia. Então, olha só, não é o fosfato da quebra do ATP que a gente usa nas reações de energia. Já aconteceu de muita gente confundir isso, né? Ah, se está saindo o fosfato do ATP, onde que está usando então? Não é ele que a gente usa para dar energia, é a energia da quebra dele. É a energia de quebrar esse fosfato, de separar o fosfato do restante ali do ADP, que é muito energético. E a gente consegue mensurar e dar energia para as reações que não seriam espontâneas de acontecer. Então, cuidado, tá? Porque não é esse fosfato que a gente usa a energia que foi formada na quebra, né, na remoção desse ATP, desse fosfato. Além de dar energia, o ATP também tem várias outras funções, como por exemplo de fazer parte do transporte ativo. Transporte ativo é um transporte de substâncias que acontece que gasta energia, por isso que ele é chamado de ativo. Isso acontece, por exemplo, com a bomba de sódio e potássio, que tem ali na membrana das nossas células e tem em muita célula, é uma forma de regular muita célula. O que que acontece? O ATP, a gente precisa dele, ó, para conseguir abrir essa porta que libera os sódios para fora, ó, coisou para fora, liberou para fora, e traz os potássios para dentro. Para esse processo acontecer, gasta-se ATP. Então, a gente precisa usar o ATP aqui para conseguir fazer esse transporte ativo nessas bombas de minerais, que transportam minerais para um lado e para o outro. Então, o ATP também é usado nesse sentido, não só nas reações, mas também aqui, no processo de transporte de substâncias de um local do outro, beleza? Então, por fim, o que que a gente pode concluir da molécula de ATP? É uma reação termodinamicamente favorável quando a energia é liberada, que é o caso da quebra do ATP, que é uma reação exergônica. Endergônica é aquela reação que precisa tirar energia de fora, então é uma reação que vai usar ATP, é uma reação que não é espontânea de acontecer, não tem energia suficiente para acontecer, então ela vai precisar tirar energia de fora. Além disso, a gente tem o ΔG, que consegue mensurar quanto é essa energia, e a quebra do ATP é o que fornece uma energia muito grande, de -30. Então, quando esse ΔG, essa variação de energia livre de Gibbs, for negativa, é porque é uma reação exergônica, é uma reação espontânea, por isso que ela vai dar energia para aquelas reações que são endergônicas, para que elas consigam acontecer. Nós temos a hidrólise do ATP acoplado em diversas reações que são endergônicas dentro da nossa célula. E o papel do ATP na nossa célula é justamente esse: fornecer energia para aquelas reações que não são espontâneas, mas elas precisam acontecer. Então, o ATP vem e dá essa energia extra que ele tem, que é a hidrólise dele tem, que é a quebra desse fosfato ligado ali tem, justamente para essas reações que não têm energia suficiente para que elas possam acontecer, porque sem essas reações a gente também não consegue funcionar a célula não tem atividade, o tecido não tem atividade, a gente não consegue funcionar, não consegue ter ação, não consegue nada. Nenhum processo mecânico que a gente possa fazer vai acontecer sem a quebra do ATP, beleza? Então é assim que as nossas células conseguem obter energia através do ATP. Se você gostou dessa aula, comenta aqui embaixo e comenta quais são também
as vias que você conhece, quem são as moléculas que formam ATP, para a gente poder conversar aqui nos comentários, tá bom? Não esqueça de seguir a gente lá no Instagram e se inscrever aqui no canal para você ficar por dentro de todas as aulas de bioquímica que vão chegando por aí, beleza? Um beijo para você, até mais.